Oi, gente. Inocentes no meio do fogo cruzado. Mortos muitas vezes sem nem saber por quê. Pessoas comuns obedecendo a toque de recolher. Sim, eu tô falando de guerra. Mas a guerra que a gente vai falar hoje aqui é bem nossa. Tacaram fogo. Ataques como esses a transporte público e a prédios são só a ponta mais visível do problema do poder das facções criminosas e das milícias. E isso só acontece quando esses grupos querem ser vistos. Eles querem mostrar que mandam. Para quem convive com territórios dominados pelo crime organizado, parece que o que resta é aceitar. Mas será que é isso mesmo, gente? Será que dá para reverter essa situação? É aqui que eu convido você a participar desse debate com os nossos convidados aqui no estúdio e também remotamente. Vou começar falando do deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Também o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é historiador e também foi vereador lá no Rio de Janeiro, conhece bem aquela realidade das comunidades cariocas. Também está aqui com a gente Romano Costa, que é diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. O Romano também é delegado de Polícia Civil lá no estado de Pernambuco. E remotamente com a gente está a Débora Vale de Brito, que é diretora de comunicação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e também é juíza federal da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro desde 2015. Antes, ela foi juíza de direito na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Olha, se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, escreve pra gente. Vai lá no WhatsApp, facinho, no telefone, 61 99 620 2573. 61 99 620 2573. Ou se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, né, ao vivo, vai lá no chat, manda um comentário, manda uma pergunta pra gente que a gente lê aqui ao vivo, comenta com os nossos convidados e a gente faz aquele bate-papo importante sobre esse tema que também abrange tantas pessoas aqui, tantos brasileiros aqui que vivem, né, nessa realidade. Bom, gente, eu vou começar a nossa conversa um pouco com essa provocação, né? Parece meio que uma fatalidade. E para quem é leigo no assunto, quem não estuda, como eu sou, não sou uma especialista no assunto, parece que nada vem dando efeito, nada vem funcionando, parece que está tudo dando errado e que isso a gente vai ter que se acostumar a viver com essa situação. Eu quero fazer uma rodada dessa mesma pergunta para todos vocês antes da gente se aprofundar no assunto, pode ser? Eu vou começar com o deputado Sanderson, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, para ter uma visão até da comissão mesmo, né? Uma visão pessoal do senhor e uma visão da comissão. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos a ti, Dini, ao deputado Tarcísio Mota, ao delegado Romano, à juíza federal Débora. É um problema complexo. Segurança pública é muito mais do que atividade policial ou do que atuação policial. É um conjunto de ações que, na minha observação, não estão acontecendo, né? E em alguns estados, como Rio de Janeiro, Bahia, a própria Comissão de Segurança Pública esteve numa visita técnica a Salvador, fomos à Bahia e vimos que é um conjunto de ações, né, que recaem também e aqui faço a minha culpa, recaem também numa omissão, numa letargia por muito tempo do Congresso Nacional. Nós estamos vivendo agora produto da omissão dos últimos 20 anos do Congresso. Ontem, nós aprovamos aqui um projeto endurecendo penas para crimes de furto, roubo, receptação, extorsão, né? E aí me perguntaram, isso vai resolver? Claro que não resolve, mas dá uma mensagem de que o parlamento, de que o Estado brasileiro está interessado em
punir com rigor aqueles que atacam a sociedade, seja na questão patrimonial, seja na questão da integridade física, etc. Então, vendo mais especificamente aqui o vídeo que foi apresentado lá no Rio de Janeiro, né, dá para ver muito claro que o crime organizado, né, que a bandidagem, né, eu vejo a imprensa classificando entre narcotráfico, traficantes e milícias, né, é tudo criminoso. Né, eu não sei qual é o interesse, qual é o objetivo de dividir miliciano, traficante, narcotraficante, são todos sicários, né, bandidos que precisam terem um tratamento rigorosíssimo do Estado, a partir do Congresso. Então, na legislatura passada, nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados alguns projetos, dentre eles um de minha autoria, que é o de domínio de cidades, né, chamado Novo Cangaço, né, que dá uma nova visão, uma nova roupagem às facções criminosas que atacam patrimonialmente pequenas cidades, etc. Como também o fim das saidinhas. No ano passado nós votamos. O Senado não analisou. Mais de um ano, ou melhor, um ano, está fechando agora, porque foi em final do ano passado que essas duas matérias que sinalizavam que a Câmara dos Deputados, enfim, queria dar uma resposta mais contundente e o Senado não agiu. Então, é um conjunto de ações, né, não dá para botar a culpa toda no Poder Executivo, claro que não, nem no governo do Rio de Janeiro, nem no governo federal. O Congresso tem culpa. Agora, não dá para esconder que é a partir deste ano que a população brasileira voltou a se preocupar com segurança pública, algo que nos últimos 6 anos não havia preocupação. A gente vai voltar daqui a pouquinho nessa questão do espalhamento, digamos assim, né, do crime organizado, porque a impressão que a gente tinha é que era muito concentrado no Rio de Janeiro, era muito visível, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, em que estão as grandes facções, né, que se fala tanto do PCC, Comando Vermelho, enfim. Mas agora, o senhor falou bem do Novo Cangaço e tem também as imagens que a gente passou agora há pouco, elas mostram, inclusive, que tem vários ataques sendo feitos em outras capitais, né? Aí a gente vê Recife, vê Salvador, enfim, a gente vai voltar esse espalhamento no Brasil. Eu quero saber do Romano Costa, se essa impressão dos leigos, da população comum, de que não tem nada sendo feito, nada está adiantando, se isso se realmente procede e se a gente dá para pensar numa reversão, quem sabe. Obrigado, Dini, pelo convite. Parabéns por trazer esse tema para o debate. É um tema que é importantíssimo para a nossa nação. Também parabenizo aqui os companheiros debatedores, deputados, a juíza. É sempre muito bom estar debatendo uma temática dessa importância num país com debatedores tão qualificados. A ONU já fala há décadas que um dos principais problemas dos Estados nacionais, dos Estados democráticos no tocante à segurança, é terrorismo e crime organizado. Isso não é um problema do Brasil, mas no Brasil ele ganha, nas últimas décadas, cada vez mais importância, porque nós temos um país muito desigual, um país muito grande, um país com a fronteira gigante, um país que está ao lado dos produtores, dos maiores produtores, dos 3 maiores produtores de cocaína do mundo, de um país que também é grande produtor de maconha como o Paraguai, enfim, da rota das armas, enfim. Então, o quadro de desigualdade social e o quadro, né, de proximidade das rotas, né, fez com que nas últimas décadas as nossas organizações criminosas crescessem muito. E essa geopolítica das organizações fazem, muitas vezes, que elas se degladeiam e quando elas se degladeiam, a violência aumenta. Então, é um problema extremamente complexo, não é um problema, concordo plenamente com o que o deputado colocou, não é um problema só de polícia, é um problema do Estado brasileiro, é um problema que ele tem que ser visto de forma partidária, ela tem que ser vista de forma republicana e ela tem que ser vista com a força do Estado brasileiro, não só do Poder Executivo, mas Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Nós temos que ter um planejamento do Estado brasileiro para focando no problema que não há uma solução única, existem várias soluções, mas a gente focando no Estado brasileiro a gente vai conseguir vencer. Agora, trabalhando de forma desintegrada, desfragmentada, fica muito difícil enfrentar as organizações.
Vamos passar então só para essa rodada rapidinho, então, para o deputado Tarcísio Mota, que também o senhor já trabalhou em comunidades também que foram, como professor, em comunidades em que havia esse domínio territorial de crime organizado. Como é que a população mesmo vê isso, essa questão de, meu Deus, como é que eu convivo com essa situação? E existe, agora que o senhor está aqui no Legislativo, alguma perspectiva de se retornar, de se reverter isso? Olha, Dini, primeiro, né, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui por estar participando junto com Débora, Sanderson e Romano por esse debate sobre a questão de um dos temas, que é um dos temas prioritários e que muitas vezes incomoda e chama a atenção da sociedade brasileira, que é o tema da questão da segurança pública. E que, inclusive, mobiliza também discursos, atos e ações e formas até do ponto de vista de tentar capitalizar politicamente em cima disso. Mas acho, como disse o Romano, a gente precisa ter responsabilidade de entender o problema e de pensar se as soluções que a gente apresenta para este problema dão resultado ou não a partir de evidências, de outras experiências, a partir, inclusive, da própria história e experiência brasileira. Eu costumo dizer que um lugar seguro, um território seguro, um bairro seguro, não é aquele bairro em que tem sempre operação policial. É onde os direitos estão garantidos, onde as pessoas têm direito à educação, ao transporte, à moradia, a ir e vir, elas têm direito ao lazer. Um lugar mais seguro é aquele em que os direitos estão garantidos. E a gente vive, sem sombra de dúvida, para responder a tua pergunta, uma série de territórios no Rio de Janeiro onde os direitos são historicamente negados e onde esses direitos estão sendo historicamente negados, muitas vezes você tem um domínio territorial de grupos criminosos que controlam aquele território e fazem uso deste controle para exercer poder e para ter lucros sobre isso. O fenômeno das milícias no Rio de Janeiro, embora hoje o deputado Sanderson aqui tentava falar sobre isso, ele não seja mais possível olhar que o fenômeno das milícias é um, o fenômeno do tráfico de drogas é outro, completamente separado, ele tem interseções, ele tem uma história que é diferente, ou seja, as milícias decorrem dos grupos de extermínio do final da ditadura militar, de uma lógica que era de que as comunidades deveriam se organizar para enfrentar o tráfico numa lógica de autodefesa, se promoviam como sendo as chamadas polícia mineira, aquela que impediria o tráfico, e hoje não existe mais essa mudança. Até porque as milícias muito rapidamente passaram a ser um lucrativo negócio de controle territorial que usava o combate ao tráfico de drogas como desculpa para isso. E depois essas próprias milícias descobriram que o tráfico de drogas também gerava muito lucro. Então aqui está um elemento que eu acho decisivo. Por onde nós vamos resolver o problema? Ele é um problema complexo. Quero concordar com meus debatedores que falaram até aqui e tenho quase certeza que a juíza Débora vai dizer a mesma coisa. É um problema complexo, não há uma solução mágica, mas no caso das milícias, é urgente desarticular o poder político e o poder econômico desses grupos. Não vamos resolver apenas com a questão policial. Nós precisamos enfrentar como é que a gente asfixia economicamente e como é que a gente retira poder político. As milícias elegem deputados, vereadores, elas elegem pessoas, elas ocupam espaços do Estado. Elas não são um Estado paralelo, elas são um Estado leiloado. E, portanto, enquanto a gente não atacar esse tipo de situação que dá poder político a esses grupos criminosos, nós vamos continuar sempre clamando por leis mais severas, leis mais punição, mais punição. Não é que nós não devemos responsabilizar e punir aqueles que cometem crimes e atos como esse que a gente acabou de olhar. Mas é preciso entender que elas estão no Estado. E se a gente não acabar com esse poder político, poder econômico, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu vou incluir a Débora, e aí já aproveitando para trazer uma fala do deputado Sanderson mesmo, dessa questão de mudanças legislativas, né? A gente viu, inclusive agora, nesses últimos ataques mesmo que ocorreram no Rio de Janeiro, eles foram fruto de uma reação de uma atividade, de uma ação policial, e também aqueles 35 ônibus queimados em apenas um dia, reação de uma ação policial. E a gente também viu milicianos saindo pela porta da frente do sistema penitenciário, né? Assim, o que fazer para evitar esse tipo de coisa? Porque o que me parece é que também tem lei, mas em algum ponto aí está falhando, né, Débora? Seja bem-vinda ao nosso debate.
Bom dia, Gine. Bom dia, deputados. Bom dia, secretário. Agradeço aqui em nome da Associação dos Juízes Federais o convite para estar aqui. É uma honra para a gente participar do debate. Só respondendo a sua questão, esse problema de saída do preso que foi detectado recentemente, né, aqui no Rio de Janeiro, de saída pela porta da frente, foram problemas pontuais e que têm sido trabalhados, inclusive com muita qualidade pelo Conselho Nacional de Justiça, com a implantação do BNMP e a evolução do sistema do BNMP. Né? Então, ele depende, o que seria esse sistema, Débora? Desculpa. Da implantação correta. Desculpa, o BNMP é o Banco Nacional de Mandados de Prisão, e ele precisa ser alimentado corretamente por cada juiz para que inclua todas as informações de soltura e de prisão. Né? E a correção dessa alimentação é o que vai garantir que ninguém fique preso sem ter o mandado e que também só saia da prisão quem efetivamente não tem mais nenhum impedimento para sair. A complexidade é que nessa fase de transição ainda existe uma fase de adaptação, né, dos tribunais à alimentação desse BNMP. Né? Então, me parece que a maior parte desses problemas que aconteceram foi justamente nessa fase de transição por falta de alimentação do Banco Nacional. Eu acredito que isso vai ser solucionado em breve, a partir da correta rotina, a utilização da rotina de implantação do Banco Nacional. Bom, mas... Não, só para te dizer, é porque essa história da soltura do miliciano, ele está meio que uma guerra de empurra-empurra, né? Cada hora vem um órgão e diz que a culpa foi ou da justiça, ou do sistema, ou de quem não viu o e-mail, tem até e-mail ali no meio desse sistema, né? A questão é um fato grave, que é uma pessoa que é acusada de crimes graves, que já tinha um mandado de prisão, ou seja, né, essa questão de punição, teoricamente, já estaria resolvida, né? Mas ele voltou para lá. O que cabe ao Poder Judiciário nesse complexo problema de combate ao crime organizado? O Poder Judiciário ele tem um papel de julgar fatos, né? Então a gente trabalha com a legislação da forma que for apresentada pelo Congresso. Eu particularmente tenho uma dificuldade assim com algumas alterações da Lei de Execuções Penais. O deputado colocou aqui a questão da saidinha. A Lei de Execuções Penais, que é alterada hoje, ela só vai ser aplicada a quem for condenado por fatos praticados hoje, então ela tem uma aplicação muito lenta para dar algum resultado. E como todo mundo aqui foi unânime, a gente sabe que a alteração legislativa, o endurecimento de penas, tem se mostrado insuficiente, né? O papel do judiciário, é claro, acompanhar, garantir direitos, né, efetivamente, como o próprio deputado comentou, a gente precisa ter garantia de direitos para as pessoas no âmbito do sistema carcerário, no âmbito da execução penal, e trabalhar a porta de saída em conjunto com o Poder Executivo, né? Porque a gente sabe que nossa Constituição não autoriza prisão perpétua, então a gente precisa trabalhar a questão da transição da pessoa que cumpriu a sua pena e vai encontrar o caminho da saída, porque isso é uma realidade, a realidade constitucional brasileira. Então, a partir do momento que aquela pessoa vai voltar para a sociedade, a gente tem que ter uma articulação entre Poder Judiciário e Executivo e Poder Legislativo para trabalhar esse retorno da melhor forma possível e evitar a reincidência, a reiteração criminosa. Tá certo, Débora. Agora vamos lá, a gente chegou num consenso. Obviamente, o problema é um problema muito complexo e o deputado Tarcísio Mota já disse que acha que deve começar atacando pela questão dos direitos, né? E eu vou trazer essa questão para o deputado Sanderson, porque realmente o problema é complexo, tem aí várias frentes que precisam ser atacadas. Começa-se por onde? O problema é complexo, mas tem solução. O próprio caso do Rio de Janeiro não é um caso perdido.
Eu já tive, Romano, oportunidade pela Polícia Federal de trabalhar lá no Rio de Janeiro em algumas operações, e a gente vê que a população, na sua grande parte, eu diria assim, 99% da população do Rio de Janeiro é população de bem, trabalhadora, que acorda às 5 da manhã, vai trabalhar e que quer uma solução. É 1% de bandidos, criminosos, covardes, e por isso que eu não gosto de fazer essa distinção entre miliciano e narcotraficante. O traficante é tudo bandido, que só entende a força do Estado, seja Estado juiz, seja Estado Ministério Público, Estado Congresso ou Estado Polícia. O senhor me permite só fazer uma intervenção? É porque, assim, essas milícias, principalmente as milícias que, quando começou essa diferenciação de crime organizado e milícias, ela foi feita justamente para diferenciar quem era traficante e quem não era, como o próprio deputado Tarcísio Mota disse agora. Mas se percebe que eles cresceram e se enraizaram em lugares onde o Estado não estava, de fato, né? Claro. Existe até um estudo que mostra, por exemplo, que naquela região oeste ali do Rio de Janeiro, muita parte daquilo ali, a comunidade veio na década de 80, vieram os milicianos e depois, assim, uma década depois que chegaram os serviços públicos. Pois é, né? mas muito do que a gente percebe numa comunidade... E hoje não entra. Isso vale aqui para o Brasil, vale para qualquer outro país, né? Vem de mensagens, de recados que a polícia, que o Ministério Público, que o Judiciário, que o Congresso dá, né? E quando nós aqui no Congresso, né, decidimos colocar em votação e aprovar, em larga margem, doutora Débora, o aumento de penas, enfim, ou o fim das saidinhas, né, tem muito a ver com o recado que nós estamos dando. Senhores que costumam atacar a sociedade, seja no âmbito patrimonial ou no âmbito de costumes ou mesmo contra a vida das pessoas. O Estado não vai tolerar, né? E essa diferenciação, por isso que eu digo que pedagogicamente é muito ruim falar em miliciano e falar em traficante. Que daí o miliciano, que cresceram muito nos últimos anos, vão achar, não, eu não sou traficante, eu sou miliciano, que eu posso ter um papel social de justiceiro, etc. Não, miliciano e traficante são bandidos, e bandidos perigosíssimos, que precisam de todo o rigor do Estado. E aí, falando, eu disse aqui no início da minha fala agora, que o caso do Rio de Janeiro, o caso da Bahia, enfim, são situações difíceis, mas não são casos perdidos. Algumas medidas, por exemplo, né, de integração, o Romano falou muito certo, integração. Temos que fazer integração, mas não só a integração no âmbito do Poder Executivo, entre polícias federais e polícias estaduais, não. Integração também entre os poderes. E aqui eu faço uma crítica minha. A DPF 635, sem sombra de dúvida, isso aí eu já estudei, fui a fundo, fui a campo, inclusive. A DPF 635 tem servido para homiziar criminosos de fora do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro dentro das comunidades. Isso, só para explicar para quem está acompanhando a gente, que não acompanha esse mundo jurídico, isso é uma decisão judicial do STF, a partir de uma ação movida pelo PSB, que alijou ou limitou, na verdade, na prática, proibiu incursões das forças policiais do Rio de Janeiro às comunidades. Isso aí, nós já temos, inclusive, um dado concreto, que nos passaram, inclusive, lá na Bahia, não foi nem no Rio de Janeiro, dizendo que vários líderes do narcotráfico na Bahia, para escapar das raias do Poder Judiciário na Bahia ou da polícia, estão homiziados dentro das comunidades do Rio de Janeiro e a polícia ninguém consegue ter acesso. Quando muito, um drone chega lá e consegue enxergar, mas ninguém consegue entrar para fazer o aprisionamento. Então, essa integração, né, não só no Poder Judiciário e não só com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também, né, tem um papel fundamental para que, né, de forma definitiva, o Brasil vire essa página de dependência do narcotráfico, de subordinação de comunidades a sicários, bandidos, covardes que acabam atacando. Eu já tive em comunidades, né, não como o deputado Tarcísio, que teve uma missão mais nobre na educação, mas eu, em razão de atuação na PF, e nós vimos aí relatos, né, de mães, de pais, enfim, né, apavorados, dizendo assim, os senhores estão aqui agora, né, dizendo que estão dando proteção. Amanhã vocês vão embora e nós ficamos aqui 365 dias do ano sujeitos e subordinados ao crime. Em todos os tipos de ações, inclusive com abusos sexuais que eles praticam dentro das casas. Então, é um problema complexo, mas tem saída. O deputado queria fazer... É porque eu acho que, assim, ao final da fala do deputado Sanderson,
no final, ajuda a entender por que o início da fala dele, na minha opinião, tem problemas. Ou seja, a gente está há décadas com operações policiais em favelas no Rio de Janeiro. Há décadas, comprando caveirão do ar, botando fuzil para tudo quanto é lado, helicóptero sobrevoando, atirando, etc. Mais recado do Estado de que vai punir, que vai atirar, que vai matar, e não resolveu. Esse é o elemento. E mais do que isso, né, diferenciar, não podemos diferenciar, é tudo bandido. Mas se a gente pegar, as operações em favelas no Rio de Janeiro são em áreas de tráfico, não em áreas de milícia. Eu estou defendendo, portanto, que as operações vão para as áreas de milícia? Não, mas estou dizendo que o Estado do Rio de Janeiro fez uma opção de não enfrentar as milícias. E esse é parte do elemento que a gente está falando aqui. A DPF 635, ela é resultado de um processo, essa que limitou e criou a lógica de que é preciso ter um plano de redução de letalidade policial, é preciso ter regra e norma para a operação policial em favela. Mas por que precisou ter uma DPF por causa disso? Porque no final das contas, como vingança, quando num determinado confronto morria um policial, a polícia, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de lógica que justificasse isso, entrava para dentro da favela para barbarizar, e isso morria criança, impedia escola de funcionar, posto de saúde de funcionar, e não resolvia o problema, porque no final a operação vai lá, faz todo esse terror, sai e não resolve. Aí nós tivemos a experiência das UPPs. De novo, nenhuma UPP em área de milícia, a não ser no Batã, que é o episódio, inclusive, originário da CPI das milícias lá em 2008, que é o assassinato dos jornalistas lá na favela do Batã. A única experiência de UPP em área de milícia. Todas as outras eram em outras áreas. As UPPs, no lugar de... elas se prometiam ser um policiamento comunitário, próximo à comunidade, e elas eram um policiamento da vida comunitária. Queriam determinar e controlar o que lá estavam. E com isso não tiveram solução. Então a gente tem um problema que de fato é complexo, mas a gente tem que partir do princípio que se nós não atacarmos o poder político, essas pessoas estão no Estado. Qual é o recado que o Estado tem que dar aos milicianos? As milícias estão no Estado. Então, como é que é isso? A gente parece que o Estado é um fenômeno fora da sociedade. Não é. E aí nós precisamos ter lógicas que sim são de responsabilização, punição e de retirada de poder político e econômico. Sem este caminho, a gente vai continuar enxugando gelo. Aí eu vou envolver agora o Ministério da Justiça, porque foi lançado recentemente um plano nacional de enfrentamento às organizações criminosas, que tem até o nome de Enfoque, né, inclusive para dizer dessa questão do enfoque essa batalha, né? E eu queria perguntar para você, Romano, de que forma que isso vai ser enfrentado, entendeu? Porque o governo, a Constituição diz lá, a segurança é dever do Estado, mas é também responsabilidade de todos, né? Constitucionalmente, são os Estados que têm que lidar com esse problema, né? E a menor parcela dos investimentos, de fato, vem sendo do governo federal. Na verdade, vem dos municípios também, mas o governo federal ele contribui muito menos do que os estados. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho de orçamento. Mas esse plano, ele vem querendo atacar algumas frentes. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente de que forma que isso vai funcionar. Porque é o que o deputado Sanderson falou. A gente não pode ser ingênuo dos lançamentos, né? Porque lançamento de programa, a gente já teve um monte de lançamento de programa nas últimas décadas e para lançar está todo mundo lá. Agora, e na hora de realizar esse plano, né? Quem é que vai colocar esse plano em prática e de que forma vai garantir que esse plano de fato vai trazer algum resultado? Maravilha, obrigado pela pergunta. O Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o Enfoque, ele é baseado num diagnóstico de evidências que a gente fez no começo do ano. Apesar de eu ter 26 anos de polícia, 26 anos trabalhando com foco em crime organizado. E nesses últimos 26 anos, não sei se o deputado concorda comigo, as polícias trabalham cada vez melhor. A gente apreende mais armas, tecnicamente cada vez melhor. Mas, como a gente falou no primeiro bloco, não é um problema só de polícia. A gente precisa engajar outros poderes. Então, o programa, nós observamos, analisamos, né, os problemas,
repartimos os problemas. Um problema complexo, você tem que dividir as complexidades em fatores menores para que a gente possa atacar esses fatores menores. Então, a gente observou, por exemplo, precisamos de alteração legislativa. Não, com a nossa legislação, o nível de eficiência de você prender uma pessoa, um criminoso, ele responder a 10 processos, ter 190 anos de condenação e sair com 30 anos, não é, dentro do Estado brasileiro, não é viável. Né? A progressão de regime precisa ser atacada. Enfim, são vários fatores que precisam ser debatidos amplamente, executivo, legislativo, chamar o judiciário e o Ministério Público. A gente tem que enfrentar o problema como Estado brasileiro. E a gente tem que. Dentro do programa, o programa tem 5 eixos. Um deles, o primeiro deles, portos, aeroportos, fronteiras e divisas. Por que isso? Porque a gente sabe que a lucratividade da organização criminosa, o principal negócio ilícito dele ainda é tráfico de drogas. E é tráfico de drogas internacional. E a degladiação das organizações no país é pelas rotas do tráfico. Então a gente tem que atacar isso. Mas isso só também não resolve, porque o problema é complexo, temos que atacar outras coisas. Como, por exemplo, no âmbito da polícia, reestruturar com aparelhamentos, transformar a polícia, né? No diagnóstico a gente observou desfragmentação informacional. Então a gente tem que integrar não só pessoalmente, mas integrar informacionalmente, metodologicamente toda a polícia. E temos que atacar uma das ações que provavelmente na próxima semana vai ser já assinado, já fruto de um grupo de trabalho que foi instituído, é, por exemplo, a rede de recuperação de ativos, a Recupera, que é o quê? Né? Trabalhar, incentivar, fomentar, construir uma rede que inicia num processo investigativo de lavagem de dinheiro, de investigação financeira, de investigação patrimonial, mas que vai até o final da sentença, que possa pegar esses ativos das organizações criminosas e trazer para o Estado brasileiro. Porque a gente tem que se fortalecer com o enfraquecimento dele. Né? E tem outras diversas ações, como, por exemplo, trazer a universidade para conversar. O fenômeno do crime organizado é um fenômeno complexo, como a gente já viu. E a gente tem que estudar ele com vários olhares. Olhares complementares. Não se faz enfrentamento em nenhum local do mundo sem polícia, sem operação e sem ação. Mas isso é pouco. A gente também tem que fazer prevenção, a gente também tem que ter um engajamento no ponto de vista estratégico, né, de política pública mesmo, interna, do Judiciário e do Ministério Público, para focar suas ações no crime. Não se pode julgar o João que furtou, sei lá, uma moto, com Zé, que é membro de uma organização criminosa, do mesmo jeito. Tem que ter um olhar diferente. E a gente sabe que a pena, ela tem um fator educativo, mas ele tem um fator também de separar da sociedade. E membro de uma organização criminosa, é muito difícil ele voltar ao convívio social e ressocializar, porque a lucratividade é muito grande. Então, se ele sair, a própria organização pode matar ele. Então, a gente tem que ter olhares diferentes para essas ações. A Débora, como é que os juízes viram essa iniciativa do governo federal nesse plano de enfrentamento às organizações criminosas? Essas frentes previstas, elas dão conta do tamanho do desafio? Obrigada pela pergunta. A gente, assim, não tem a gente vê com bons olhos a medida que é voltada para a qualidade da investigação, né? Hoje a gente tem uma dificuldade no enfrentamento, porque se você trabalha com um processo que é baseado no ouvir dizer, ou na ausência de provas, ou informações que advém de uma investigação defeituosa, de uma polícia que perdeu a capacidade de investigar, porque se acostumou a trabalhar só com base no flagrante, ou com provas frágeis, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de ter no âmbito do judiciário a resposta que seria esperada. Né? Recentemente teve uma reportagem informando que muitos milicianos, muitas pessoas acusadas de integrar a milícia são absolvidas do judiciário. E isso a gente também deve questionar a qualidade dessa prova que está sendo apresentada e melhorar a capacidade das polícias de realizar uma investigação.
né? Porque o enfrentamento do crime organizado ele não pode dispensar as garantias constitucionais do devido processo e enfim, da produção de um estandarte probatório que é a ônus do Estado. Então, a gente vê esse aparelhamento da polícia, essa integração da polícia, a recuperação de ativos, isso também mostra a relevância da integração da pasta da segurança pública com a pasta que sempre ficou com a justiça, do DRCI, da recuperação de ativos internacionais. Essa integração é muito importante para que haja, né, efetivamente esse combate. Eu fico pensando como cidadã, quando uma juíza diz que é preciso melhorar a qualidade da prova, né? Eu fico, como cidadã leiga, como eu falei para vocês, eu não sou especialista no assunto, a gente só acompanha vocês discutindo isso aqui no Congresso Nacional. Como fazer com que uma polícia que ganha pouco, que tem pouca estrutura, que não consegue entrar nessas comunidades, como é que fazer com que essa polícia tenha essas provas, com né? efetivo pequeno, né? Nós, o Romano, que é policial, sabe, nós costumamos trabalhar com 3 Is para que as operações ou as investigações ocorram com sucesso, que é investimento, ou seja, dinheiro. Se o Estado não quiser promover segurança pública, ele garroteia, ele não dá recurso e não vai fazer. Então, investimento, integração, que eu falei sobre integração, não é só dentro do Poder Executivo, integração entre os poderes também, e inteligência policial. A inteligência policial, eu sei porque a Polícia Federal investiu muito forte nos últimos 30 anos em inteligência policial e mesmo com efetivo pequeno, obteve grandes resultados, né? Agora, teve investimento, né? Poderia ser muito maior, né? O efetivo poderia ser maior, mas chegamos ali a um termo médio que foi o suficiente para que nós, né, nos últimos 30 anos, conseguíssemos, né, fazer grandes operações e colocar colarinho branco, por exemplo, e traficantes internacionais na cadeia. Agora, por exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem efetivo? Não tem. Os salários são condizentes? Não são. As delegacias eu sei porque eu estive lá. Nem impressora eles possuem, né? Então, é muito fácil, às vezes, para os outros poderes que são chamados primos ricos, dizer, a culpa é da polícia, a culpa da investigação que não tem qualidade, né? Agora, vamos então puxar, e nós parlamentares, congressistas, enfim, deputado Tarcísio, temos essa obrigação. Vamos puxar, né? E eu sou simpática é isso, né? a essa matéria, assim como nós temos um recurso vinculado para a educação e para a saúde, eu acho que poderíamos ter já um recurso vinculado para a segurança pública. Que fosse um recurso menor, mas com uma vinculação. O Ministério da Justiça trabalha com algo em torno de 10 bilhões por ano. Isso é nada. Nada. Não consegue, né, fazer o enfrentamento sem aquele primeiro I, que é o investimento. Então, eu estava até pensando aqui, imagina, né, o crime organizado, os criminosos têm armamento para bater helicóptero, a polícia vai levar um drone, assim, não é condizente, até o poder mesmo do armamento acaba que às vezes não é condizente, né? Eu queria falar de dinheiro mesmo, deputado. Eu acho que assim, é uma coisa até relevante, porque esse programa anunciado pelo governo federal, ele foi anunciado com 900 milhões de reais. E, assim, enfim, nós temos pelo menos 53 facções criminosas mapeadas no Brasil pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E me parece que esses 900 milhões de reais, tendo em vista o tamanho do Brasil, eu sei que frente ao que tem é bastante, certo? Mas é para 3 anos, né? 3 anos. Então, eu acho um valor, né, crítica minha, um valor irrisório. Exato, assim, ele me parece um valor pequeno frente ao tamanho do desafio que precisa ser enfrentado, até por todas essas frentes que o senhor falou. Como fazer com que esse dinheiro, de fato, seja um dinheiro que se multiplique, então, né? Uhum. O programa tem uma estimativa inicial de 900 milhões. Essa estimativa foi baseada em quê? Foi baseada nos projetos e ações que nós estamos já desenvolvendo e, por isso, temos já uma estimativa financeira dela. Mas tem projetos, por exemplo, que ainda estamos iniciando em debate, como, por exemplo, portos e aeroportos. Né? Que portos e aeroportos, talvez se botasse 900 milhões fosse pouco,
porque o tamanho é muito grande. Então, com a construção, agora mesmo existe um grupo de trabalho, vai ter reunião até hoje, grupo de trabalho com a Polícia Federal, com a Receita Federal, para se pensar nos protocolos de melhoria de troca de informação nessas áreas que são de atribuição da Polícia Federal e da Receita Federal, mas também em o que é necessário reequipar portos e aeroportos para ter tecnologia que permita a identificação, né, do tráfico internacional. E isso ainda não está dimensionado. Então, é um primeiro valor, eu acredito, e eu peço ajuda aos parlamentares, a gente tem que aumentar muito esse valor, porque é necessário, o deputado falou com muita propriedade, polícia é uma coisa cara. E uma polícia boa, uma polícia eficiente, capacitada, com ação especializada, com tecnologia. Há 26 anos atrás, a gente pegava uma investigação grande, deputado, tinha 3 volumes de papel. Hoje em dia você pega um celular, é 160 gigabytes de informação. Você, se colocar num computador normal, você não consegue nem abrir o programa. O processo hoje de tecnologia ele é muito necessário, porque todas as polícias, e todas as polícias não têm o efetivo que precisa. Não tem, isso é a realidade do país. Mas quando a gente coloca a tecnologia, um homem vira 10. Então a gente tem que aplicar bem o recurso. Temos que ter programas sólidos que permitem que a eficiência dele seja comprovada. E é comprovada por quê? Porque o mundo todo faz isso. Por exemplo, integração não é uma invenção da nossa cabeça. Todo enfrentamento à organização criminosa do mundo usa integração, usa inteligência, usa investigação. Então a gente não pode, claro, temos que adaptar a realidade brasileira, mas temos que buscar as boas práticas no mundo, e é isso que a gente está fazendo, trabalhando com inteligência, com integração, compartilhamento de dados, tecnologia e construindo um modelo de que a gente possa ter uma visão sistêmica da organização criminosa. O que acontece hoje é que, pela desfragmentação informacional, cada polícia tem um pedaço da informação do crime organizado. A gente precisa ter uma união dessas informações com integração, com controle, com compartimentação, e isso está previsto lá no Enfoque através da criação do Centro Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Local que a gente quer que todos os atores estejam presentes, traga os seus dados e analise as organizações de forma sistêmica. Eu acho essa questão da integração é bem relevante, porque acho que muita gente não sabe que as delegacias não são interligadas, gente. As delegacias do Brasil não são interligadas. Então, um BO registrado na Bahia, por exemplo, aqui no Distrito Federal não tem o menor conhecimento disso, né? E parece uma coisa super básica. Não, e pior do que isso, além de não haver essa integração sistêmica, há até uma disputa. Sim. Né? A informação que a polícia, por exemplo, a polícia de investigação do Rio tem, isso via de regra, ela não compartilha com a de São Paulo, nem a de Minas, nem do Rio Grande do Sul. Né? Essa, entre aspas, essa compartimentação funcional, né, faz mal. Né? Então, tem que haver essa integração completa. Eu acho que o Ministério da Justiça faria muito bem se conseguisse criar um sistema único, sistema de computador, informática, sistema único nacional para que a polícia do Rio Grande do Sul e a polícia lá de Pernambuco ou do Alagoas tenham essa ligação. Mas nós temos isso escrito. Existe um sistema único de segurança pública no Brasil, legislação aprovada. No papel, não 2018. implementado. 2018. Não implementado. Esse é papel, por exemplo, do Ministério da Justiça. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque na verdade foi aprovado, né, o sistema único. Em relação a sistema de informática, só para eu perder o gancho, existe o Sinesp, que ele tem esse papel de juntar as informações. Mas juntar as informações básicas. Nós precisamos avançar para juntar as informações relacionadas, mais qualificadas, relacionadas às organizações criminosas. Porque não adianta ter só o BO. A gente tem que ter a prova compartilhada muitas vezes. Então, a nossa ideia é atacar justamente essa desfragmentação. A gente sabe que o sigilo é necessário, é característica de qualquer organização criminosa do mundo. A infiltração no poder público, em todas as instituições. Então, a gente precisa o quê? Ter compartimentação, mas ter locais em que, após a fase sigilosa da investigação, aquelas informações, aqueles metadados, que muitas vezes não vai ser utilizado na materialidade, na autoria, naquele inquérito, mas que pode ser utilizado por outras polícias. Essa integração informacional é essencial para o enfrentamento às organizações criminosas. Você tem uma ideia, Dini, como é que esse problema é sério, grave, precisa ser enfrentado?
as imagens que nós vimos no início do programa, elas decorrem de um fato que foi a polícia do Rio de Janeiro, né, localiza uma liderança da milícia, a polícia civil do Rio de Janeiro, vai para o enfrentamento, acaba, né, matando, né, no confronto, esse miliciano morre, e há toda a reação da organização criminosa com exatamente essa tentativa de demonstração de poder, e que conseguiu demonstrar com a lógica do colocar fogo em 35 ônibus. E parar a cidade. E tal, né? e parar a cidade. O que a gente descobre no mesmo dia? A polícia militar não estava sequer avisada que poderia vir aquela prisão e, portanto, não havia a prevenção para uma reação da organização criminosa naquele momento. Então, olha, nós não estamos falando da integração da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estamos falando sobre a integração da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do mesmo lugar, que está sobre o mesmo governo. E o governo lá, de um ponto de vista, na minha opinião, de leiloar e lotear ainda mais, resolveu acabar com a Secretaria de Segurança Pública, criar uma secretaria para a Polícia Civil, uma secretaria para a Polícia Militar, diferente e pior, o que nós estávamos vendo, inclusive, chamando de novo cangaço lá na LERJ, esse tipo de coisa, a disputa política na Assembleia Legislativa para quem é que vai indicar os nomeados para os batalhões e para as delegacias de polícia. Delegacia de polícia e batalhão ser loteada por indicação política de partido. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E aí que bom que a gente concorda, porque é disso que nós estamos falando. Isso é inadmissível, inclusive, essa é a receita do fracasso. Porque quando a facilita política entra pela infiltração. porta da delegacia, né, o Romano sabe, a política entra pela porta da delegacia, ou a ideologia, pela porta dos fundos, sai a justiça. É porque não tem como. E isso, aí a infiltração fica absolutamente facilitada. O Tylon, que foi o miliciano confundido por um dos médicos, no caso que vitimou inclusive o irmão da nossa querida companheira Sâmia Bonfim, foi preso essa semana com policiais da ativa fazendo sua proteção. É claro que infiltração, crime organizado se infiltra no poder público. O nosso problema é que no Rio de Janeiro as milícias se transformavam num modus operandi do Estado agir. É algo muito mais grave. E aí, esse elemento, eu preciso ser claro com relação a isso. Qual é a saída que a sociedade, no desespero, a partir do debate, do legítimo medo que as pessoas sentem dessas cenas, resolveu dar em 2018? Eleger um governador cujo lema era tiro na cabecinha. E isso significou o quê? A piora de todos os índices de controle da questão das milícias nos territórios. E terminou com esse governador sofrendo impeachment e com todo o aparato de possibilidade de inteligência, de integração, etc., fragmentado. O deputado Sanderson tem razão, falta investimento. No Rio de Janeiro, eu não tenho os dados dos últimos anos, se investiu cada vez mais em segurança pública. E se investiu mal. E aí a qualidade do investimento é um elemento importante. Porque o investimento é tamanho no aparato repressivo, da lógica das operações, da lógica do enfrentamento, que a perícia, por exemplo, não tem equipamento. Eu até ia falar sobre isso, porque, por exemplo, a perícia, eu estava tendo como base os números apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, mostra que o Brasil inteiro tem cerca de 406 mil policiais. E aí eu fiquei chocada com o número de peritos, gente. São 11.800 peritos para o Brasil inteiro. Gente, vocês precisam imaginar. Mais uma vez nós já caímos, Dini. Como é que tem investigação de qualidade com então, tão são os pouco três Is perito? que definem o sucesso ou o fracasso. É o quanto e o investimento, integração e inteligência policial. Sim. Também não adianta encher de policial ostensivo nas ruas se tu não tiver inteligência policial para identificar quem são os líderes, onde eles estão colocando o dinheiro, por onde estão entrando as drogas, as armas, etc. Quando nós conseguimos identificar com inteligência policial, com equipamentos, existem equipamentos para isso. Agora, tem que ter investimento. Mas... O Congresso poderia, e aqui eu faço uma crítica ao atual Ministério da Justiça, claro, o delegado Romano é um técnico que está lá, né, e, aliás, fazendo um belíssimo trabalho. Mas nós não podíamos ter esperado 10 meses, ou quase 11 meses, né, para apresentar o plano. Isso era para a primeira semana. Vários projetos foram apresentados na primeira semana. Depois de 11 meses, quando a água está pegando no queixo, aí agora vamos apresentar um programa. Então, é um recado ruim, de fraqueza, de fragilidade que o Poder Executivo apresenta, né? Tomara que dê certo, né? Nós, sinceramente, torcemos para que dê certo, né? O Rio de Janeiro, falando aqui especificamente do Rio, não é só dos cariocas, o Rio de Janeiro é do Brasil inteiro, né? A gente vai para o exterior, primeira coisa, é brasileiro, e o Rio de Janeiro, né? Foi a capital do Brasil por 200 anos.
nós brasileiros, eu lá do Rio Grande do Sul, mas aqui hoje na Câmara, não vamos desistir de fazer do Rio de Janeiro realmente a cidade maravilhosa. Gente, E tem como fazer. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Vocês veem que realmente o debate ele é complexo e o tempo passa assim rapidinho. Eu vou fazer então uma rodada de considerações finais. Eu vou começar com a Débora. Débora, suas considerações finais sobre esse tema. Obrigada. Eu estou muito bem impressionada com o nosso poder legislativo. Estou vendo deputados de diferentes linhas defendendo um diálogo comum, falando a mesma língua. Eu acho importante a gente ter esse entendimento de que a política de segurança pública é uma política de Estado, não é uma política do governo, de um governo ou de outro. O enfrentamento é complexo e exige ação do Estado, né? Só complementando o que o deputado falou, a gente teve uma falha de Estado para a criação da milícia, mas a gente também teve uma falha de Estado na criação do tráfico. É sempre a ausência de Estado que permite que essa organização criminosa se organize e cresça e prospere, né? O crime sempre vai existir, ele sempre vai estar focado na busca de dinheiro fácil, né? Isso é inerente à criminalidade, e a gente criar a condição para que esses criminosos se organizem e enfrentem o Estado foram as grandes falhas que a gente enfrentou até o momento. E é isso que a gente tem que parar para pensar de agora em diante, como que a gente vai enfrentar esse problema. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. Espero que a gente tenha frutos dessa conversa e queria mais uma vez agradecer pelo convite. Débora, eu queria só que você fizesse uma consideração bem rapidinha mesmo. A responsabilidade do Poder Judiciário nisso, entendeu? Assim, qual é a responsabilidade nesse enfrentamento de agora em diante? Acho que o Poder Judiciário ele tem que se organizar para que a resposta seja pronta da forma como a gente espera enquanto sociedade, né? O CNJ tem sido muito pioneiro na criação de políticas públicas de integração. Todas essas falhas de integração que foram apontadas nas polícias também existiam no âmbito do Poder Judiciário. Então, essa dificuldade de comunicação entre os diversos juízos, a gente não se limita a criar varas especializadas, mas também de criar uma política pública voltada a esse enfrentamento, com a capacitação de servidores, capacitação de magistrados, enfim, e esse acompanhamento de sistemas também que vem sendo feito para que melhore a qualidade da informação no processo. Tá certo, e a Débora. Celeridade do processo. Obrigada, viu? Eu estou cortando aqui porque a gente está bem no finalzinho mesmo. Deputado Sanderson, suas considerações finais. Faltam 3 minutinhos para a gente acabar o programa. Mais uma vez, parabéns pelo programa, pela pauta. Uma pauta, né, que eu acho que chama a atenção da população, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? Mas é importante, a Dini falou sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi apresentado pelo Fórum as 50 cidades mais violentas do Brasil. Vejam, eu digo sempre, o Rio de Janeiro é um problema difícil, mas tem solução. Do lado, Estado de São Paulo, do lado do Rio de Janeiro, né? O estado mais populoso do Brasil, 46 milhões de habitantes, mais rico, capital em população da América, né? Das 50 cidades mais violentas, São Paulo não tem nenhuma. E o Rio de Janeiro tem 6 ou 8. Então, se são centro do país, né? Com criminalidade que, sabemos, transita de um estado para outro, né? A divisa ali é muito fácil de ultrapassar. Aliás, nas divisas nos estados aqui não há barreira alguma, né? Então, se o Rio de Janeiro, né, é um problema e o estado do lado, que tem uma população 4 vezes maior, com uma economia muitas vezes maior, não tem nenhuma das cidades dentre as 50 mais violentas, né? E o Rio de Janeiro tem, como também a maior parte das cidades das mais violentas estão no Nordeste. Nós precisamos verificar o que está faltando, né? Está faltando Estado, está faltando educação, está faltando
saneamento, está faltando saúde, está faltando emprego, está faltando também prioridade dos governadores dos estados no enfrentamento, equipando as polícias, porque se equipar, fizer um investimento, o resultado vem. Veja o resultado da Polícia Federal, que nos últimos 30 anos recebeu investimento e trouxe um resultado importante, né? E, nesse sentido, eu mais uma vez agradeço pelo convite. Agora eu vou pedir para o Romano fazer as considerações finais bem rapidinho, por favor. Nós acreditamos que uma parte da solução do problema é trazer a sociedade para se integrar, e o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que é o primeiro programa no país de enfrentamento. Talvez se a gente tivesse um programa como esse há 20 anos, nós não tivéssemos nesse cenário. Então é importante não ser um programa de A, de B, de C, de partido A. É importante, fundamental, ser um programa do Estado brasileiro, de todos os seus partidos, de todos os seus poderes, porque nós temos que nos unir para enfrentar um adversário comum, que é as organizações criminosas. E a gente só vai enfrentá-lo com integração e mostrando a força do Estado brasileiro. Deputado Tarcísio. Integração, inteligência e garantia de direitos. Uma pessoa lá em Rio das Pedras, na Muzema, que tiver acesso à moradia, não vai precisar comprar um apartamento da milícia. Se num determinado região ali do Recreio tiver transporte público de qualidade, a milícia não vai conseguir controlar os transportes de vans e não vai tirar dinheiro daquela situação. Se nós conseguimos controlar e combater o tráfico ilegal de cigarro de tabaco, que hoje é uma fonte de financiamento fundamental das milícias, você vai diminuir o poder econômico destas milícias. Garantia de direitos, serviços públicos sendo oferecidos, moradia, transporte. Isso enfraquece os grupos criminosos que controlam territórios tal. E, portanto, é isso que nós estamos dizendo, que não é só polícia. Porque o cidadão, de fato, nós todos aqui, se tivermos que comprar um imóvel, vamos ver a segurança do imóvel, vamos ver de quem a gente compra tal. A gente teve a opção. Grande parte daqueles que estão lá acabam submetidos a esse poder econômico e político, porque o Estado não garante direitos naquela região. Então, esse elemento é exatamente aquilo que não é polícia, na minha opinião, é o que muitas vezes falta para a gente atacar esse problema, que é um problema de todo o Brasil. Muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês por terem participado desse debate, desse complexo problema que atinge tantas pessoas no país. Eu também queria agradecer a sua audiência e convidar você a continuar acompanhando esse assunto aqui com a gente pela TV Câmara, porque os deputados, eles discutem muito essa questão de segurança pública aqui na Câmara dos Deputados, seja no plenário, seja nas comissões. Inclusive, agora, esse último ano, o orçamento de segurança pública, que ficou por volta de 120 bilhões de reais, está voltando a ser recomposto à época antes da pandemia, ou seja, agora que está voltando ao número que era pré-pandemia. Então, assim, há uma cobrança dos deputados de investimento nisso daí. Há também um aumento de recursos que foi feito por aprovação aqui do Congresso Nacional na questão do recurso para o Fundo Nacional de Segurança Pública, que vem de parte das loterias. Então, gente, tem muita coisa sendo feita aqui no Congresso Nacional com base na opinião dos cidadãos, e vocês têm que acompanhar o trabalho dos representantes de vocês. Convido a fazerem isso via TV Câmara ou também pelos nossos canais nas redes sociais, ok? Fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau.